Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos e irmãs, lá em Mateus, no capítulo 11, no verso 28 a 30. Nós queremos compartilhar esse texto da Palavra de Deus com você. Mateus, capítulo 11, 28 a 30. O tema da minha palavra hoje, querido, é o mais importante de todos os convites. Ao longo da nossa vida, você e eu recebemos muitos convites, mas esse que está aqui é o mais importante de todos os convites que alguém na vida possa um dia ter recebido. Nenhum convite supera este que está aqui em Mateus 11, 28 a 30. Veja o que diz a palavra do Senhor Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Vamos orar, assentados como estamos. Pai, nós queremos mais uma vez entregar ao Senhor essa ministração da Tua Palavra. Te pedimos, Espírito Santo, que Tu possas ministrar ao nosso coração aquilo que é o desejo do Senhor para a nossa vida nesta hora. Que não apenas as pessoas que estão neste santuário sejam alcançadas pela palavra do Senhor, mas aqueles que nos assistem também pela internet, aqueles que estão na web, Senhor, possam também ser tocados, alcançados, transformados, ó Deus, sacudidos na sua vida, a fim de que possam experimentar uma transformação da parte do Senhor. Nós oramos abençoando as pessoas que aqui estão e aquelas que também nos assistem através da web. Nós oramos em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, eu sei que a maioria de nós que já frequentamos a igreja conhecemos bem essa passagem, esse texto, e já lemos por diversas vezes isso, mas esse texto nos diz algumas coisas preciosas que eu quero considerar com você. A palavra de Deus nos fala que o Senhor Jesus está pregando as Escrituras Sagradas em toda a terra de Israel, por onde Ele passa. E aqui, quando chega nesse momento, Jesus está ensinando acerca também da vida eterna, porque a vida eterna sempre foi o alvo que Cristo tinha, ensinar sobre a reconciliação que nós podemos ter com Deus por meio da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão, que haveria de acontecer algum tempo depois. E Jesus está pregando a palavra de Deus, e nessa pregação ele volta a falar novamente sobre esse tema tão importante que é a vida eterna. E o que é que Jesus percebe? Jesus percebe que as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que estão próximas dele naquele momento, Jesus percebeu que algumas coisas não estavam muito legais na vida dessas pessoas. Jesus percebe que a alma daquelas pessoas estavam adoecidas, que aquelas pessoas estavam pesadas, que aquelas pessoas estavam sobrecarregadas por diversas situações que a vida muitas vezes põe sobre mim e sobre você. Tem coisas que nós nunca planejamos, mas elas acontecem conosco e tornam a minha e a sua caminhada muito difícil, que torna a minha e a sua vida muito desafiadora. Então Jesus faz o convite mais importante que alguém poderia receber na vida. Ele diz àquelas pessoas que estão à sua volta, aos seus discípulos, aos ouvintes que iam ali interessados apenas, quem sabe, em comer os pães que Jesus multiplicava, em receber os milagres que Jesus operava. E aí Jesus libera essa palavra dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa palavra não é para pessoas incrédulas apenas.
Essa palavra que Jesus dá não é dirigida apenas àquelas pessoas que estavam distante de Cristo. Ele fala isso para os seus discípulos, ele fala isso para a multidão que estava perto dele, ele fala isso para os curiosos que estavam ali ouvindo o que ele estava pregando. Ele diz de maneira muito clara: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que a maioria das pessoas não conseguem perceber, querido, é que o descanso físico, sem o descanso da alma, se torna um tédio. O que adianta você ter um final de semana, por exemplo, de folga, se literalmente você é uma pilha de nervos, se literalmente você é uma bomba de estresse dentro da sua casa? Do que adianta você ter um final de semana para descansar, ou um dia que você chama de seu ou de sua folga, se você vive de colapso em colapso, se você vive de ansiedade em ansiedade, se você permanece mergulhado em preocupações? O que acontece com um ser humano quando ele diz que tem um dia de folga e vive essa realidade toda? Ele não descansa. Sabe por que ele não descansa? Porque apesar do seu corpo estar parado sem atividade física costumeira da semana, a sua alma continua atribulada, porque há depressão, há estresse, há nervosismo, há uma série de situações que roubam a tranquilidade da sua alma. Tem muita bagagem que sobrecarrega a nossa alma. Tem muita coisa que é peso para a sua existência como ser humano. O medo, por exemplo, que nós estamos vivendo nele há quase um ano. Medo de morrer com o Covid, porque aquilo que Paulo escreveu parece que para os crentes já não está valendo mais. Se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor morremos. Eu acho que a gente só está vivendo a primeira parte. Se vivemos, para o Senhor morremos, para o Senhor vivemos, mas se morremos, Deus me livre. O medo é um peso horroroso. A culpa por algo que foi feito e que não deveria ter acontecido na sua vida e na sua caminhada, é outra coisa que esmaga a sua alma. As preocupações, as decepções que acontecem com você e ao longo da sua vida, são coisas que sacodem a sua existência, são coisas que desestruturam o nosso coração. Irmãos, tem muita bagagem que sobrecarrega a nossa alma. Não sobrecarrega a alma só do ímpio, não sobrecarrega a alma só do perdido, também tem sobrecarregado a alma de muita gente que crê em Deus e que precisa de alívio. Tem muitas outras tralhas que desestabilizam a minha e a sua vida, porque nós ainda não aceitamos o convite de Jesus, ou não entendemos o convite de Jesus. Só existe uma pessoa, irmãos, capaz de levar os nossos excessos emocionais. Só existe uma pessoa que é capaz de promover literalmente um descarrego na nossa alma, que é o Senhor Jesus. E é por isso que Jesus diz esse texto aqui de maneira clara para mim e para você: vinde a mim e eu vos aliviarei. Mas as pessoas hoje, sabe o que eu noto nas pessoas hoje? Eu noto que as pessoas hoje, quando elas estão aflitas, angustiadas, estressadas, revoltadas, desestruturadas emocionalmente, às vezes até psicologicamente, eu reparo que as pessoas hoje, elas preferem pagar e ir a um psicólogo do que ir para a presença de Deus. Nada contra os profissionais da saúde na área emocional, não tenho nada contra ele, mas Jesus faz um convite, diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Mas as pessoas hoje preferem pagar um psicólogo, ir a um psicólogo, do que ir para a presença de Deus. Jesus diz assim: vinde a mim e eu vos aliviarei. Mas quando o namoro termina, na vida de muitos jovens, quando o casamento não está bem, quando a crise aperta, as pessoas preferem, por exemplo, aí fora, ir para um boteco, afogar as decepções num copo de cerveja, numa cachaça ou numa vodka. Elas preferem fazer isso do que ir para a presença de Jesus. Jesus diz assim: vinde a mim e eu vos aliviarei.
Mas eu tenho presenciado pessoas que a vida está atribulada, as coisas estão complicadas, e aí elas estão estressadas. Sabe o que elas fazem? Elas vão para um show do Sandy e do Sandy Júnior lá em Belo Horizonte, por exemplo, e pagam, R$600 para entrar num show desse, para se distrair um pouco, porque elas dizem que afinal de contas elas não são de ferro, então ela prefere ir para a balada, ela prefere ir para a noite, do que ir para a presença de Jesus. E aí sabe o que acontece? A alma não encontra descanso, a alma continua atribulada, a vida continua angustiada, a vida continua embaraçada, e essas pessoas não conseguem entender por que a vida não melhora, por que a vida virou uma ruína, por que a aflição não se desapega da alma dela. Preste atenção, esse convite de Jesus tem algumas características que podem mudar a minha e a sua vida para sempre. Quando Jesus diz aos seus discípulos, ele diz àquela multidão: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse convite de Jesus, quando ele é atendido por mim e por você, ele pode mudar a minha e a sua vida, porque ele tem alguns aspectos extraordinários. E quais são esses aspectos? Veja, em primeiro lugar, esse é um convite universal. Veja o que Jesus diz no verso 28, ele diz assim: vinde a mim todos. Quando Jesus fala isso, Jesus dirige o seu convite a todos os homens, a todas as mulheres. Jesus dirige o seu convite, querido, a todas as pessoas de todos os lugares, de todos os tempos, de todas as culturas e de todas as camadas sociais. Esse convite de Jesus é dirigido para o rico e para o pobre, é dirigido para o doutor e para o analfabeto. Esse convite de Jesus é endereçado às crianças e aos idosos, aos homens e às mulheres. Esse convite de Jesus é dirigido a você e a mim que estamos aqui. É um convite universal. Jesus não tem preconceito, Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus está pronto a aliviar a sua e a minha bagagem. Ele está pronto a perdoar os meus e os seus pecados. A Bíblia diz, e Jesus diz, que Ele está pronto a dar a você um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, um novo futuro. Jesus te convida na condição em que você está, na posição em que você se encontra. Você precisa vir a Cristo, mesmo cansado e sobrecarregado, porque é Ele que vai te aliviar, é Ele que vai dar à sua alma descanso, é só nele que você vai encontrar tranquilidade para a sua existência. Por isso Jesus disse: vinde a mim todos. É todos mesmos. É você, sou eu, somos nós. Porque o convite de Jesus, quando ele é atendido por mim ou por você, ele pode mudar a sua e a minha vida. Quantas pessoas ouviram este convite e não fizeram nada com ele? A palavra de Deus nos diz que um dia Jesus estava pregando a palavra de Deus e de repente ele foi interrompido por um jovem, um rapaz, e parece que esse rapaz estava muito preocupado com a vida eterna, o que é muito importante. E ele então se dirige a Jesus e pergunta: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz ele assim: honra teu pai e tua mãe, não é? E sai explicando algumas coisas para ele, e ele entende, e ele diz assim: Senhor, eu faço isso desde a minha juventude, desde que eu era bem pequenininho, eu venho honrando pai e mãe, eu venho observando os preceitos do mandamento do Senhor. E aí Jesus olha para ele e diz assim: vai então, vende tudo o que você tem e depois vem e segue-me. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que aquele rapaz não aceitou o convite de Jesus, aquele rapaz não aceitou a palavra
palavra de Cristo, quando era necessário ele abrir mão de algumas coisas para caminhar com Jesus, ele não quis abrir mão. Deixa eu te dizer uma coisa, querido: se você quer ter uma alma aliviada, se você quer ter um coração leve, se você quer ter uma vida equilibrada, espiritual, pessoal, familiar, você precisa atender o convite de Jesus, você precisa ir para a presença de Cristo. Jesus disse: vinde a mim todos. É o macumbeiro, é o espírita, sou eu, é você, é aquele que não acredita em nada, mas que só vai encontrar uma direção na vida, que só vai encontrar alívio para a sua alma se atender o convite de Jesus. Porque existem muitas pessoas que mesmo dentro da igreja ainda não atendeu o convite de Jesus. Elas estão no nosso meio, elas frequentam as nossas reuniões, elas participam dos momentos de adoração, elas até cantam, até levantam as suas mãos, mas elas nunca se entregaram a Jesus Cristo, elas nunca se arrependeram dos seus pecados, elas nunca de fato experimentaram um quebrantamento do seu coração e uma disposição de mudar de vida. Elas estão aqui, mas elas nunca atenderam o convite de Jesus. E se você quer ter uma vida que tenha sentido, se você quer ter uma alma aliviada, se você quer ter um coração equilibrado, você precisa atender o convite de Jesus. E ele diz: vinde a mim todos, porque não há como alguém ser feliz, equilibrado, ajustado, longe de Cristo. Em segundo lugar, esse é um convite para uma relação pessoal com Jesus. Veja o que ele diz no verso 28. Jesus diz assim: vinde a mim. Olha a ênfase que Jesus dá. Ele diz: vinde a mim. Jesus não convida você para ir a uma religião, nem para fazer obras. Jesus não te convida para fazer caridade, penitência ou sacrifício. Jesus diz assim: vinde a mim. Ele convida você para um relacionamento pessoal com Ele. Ele quer se encontrar contigo, Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Jesus é a fonte, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é o mediador, Ele é o Salvador, Ele é a vida eterna. Só Jesus satisfaz o meu e o seu coração. Só Ele pode perdoar os meus e os seus pecados. Só Jesus pode reconciliar você e eu com Deus. Só Ele pode te guiar ao céu. A sua religião não pode salvar você, seja metodista, seja batista, presbiteriano, católica ou espírita. A sua religião não pode salvar você, a sua igreja não pode salvar você, a sua doutrina não pode salvar você. Você cantar no ministério da igreja, tocar na igreja, não pode salvar você. As suas obras não salvarão você. Maria não salvará você, Pedro não salvará você. Só Jesus pode dar sentido à sua vida, só Jesus pode dar a você a vida eterna. Jesus disse: vinde a mim. Mas parece que as pessoas estão escutando outra coisa. Vinde à igreja. É importante ir à igreja. Jesus sempre foi à igreja. Quando você lê os evangelhos, você vê Jesus frequentando as sinagogas, ouvindo a palavra de Deus, e davam a ele a oportunidade. Até parece que, eu vou fazer uma brincadeira aqui, né? Até parece que as sinagogas eram assembleanas de Deus, né? Me deram a oportunidade. Aí quando se acaba, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eles davam sempre a oportunidade para Jesus, e Ele estava lá para receber e para também compartilhar.
A Bíblia diz que aquilo que promove descanso na minha vida, aquilo que promove descanso no seu coração, aquilo que promove alteração na nossa existência, é quando você e eu vamos até Jesus. Por isso ele diz: vinde a mim. Você e eu precisamos ter um encontro pessoal com Cristo. Você e eu precisamos nos render ao pé de Cristo. Você e eu precisamos permitir que Jesus trate o nosso caráter, trate o nosso temperamento e trate as nossas emoções, porque muitas vezes nós não vamos a Jesus porque não queremos abrir mão de certos pecados que nós apreciamos. E Jesus disse: vinde a mim. Porque quando nós vamos a Jesus, aquelas coisas que machucam a nossa alma, que ferem o nosso coração, elas são removidas, elas são tiradas, e o nosso andar, a nossa caminhada se torna muito mais leve quando nós vamos até Jesus. Em terceiro lugar, esse é um convite que Jesus faz para aquelas pessoas que têm consciência da sua necessidade. Veja o que Jesus diz aí no verso 28, ele diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Jesus faz um convite para aquelas pessoas que têm consciência da sua necessidade. Quem é que Jesus está convidando? O cansado e o sobrecarregado. Esse convite de Jesus, ele é endereçado àquelas pessoas que têm consciência da necessidade que possuem. É para aqueles que gemem debaixo hoje da canga pesada dos seus pecados, é para aqueles que sofrem pelo peso da culpa, é para aqueles que choram por causa das suas falhas morais. Jesus, preste atenção, ele faz aqui dois convites. Ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Primeiro ele chama o cansado, porque tem diferença, irmãos, entre o cansado e o sobrecarregado. E ele diz assim: vinde a mim os cansados. Jesus chama para si aqueles que se sentem cansados, tristes, sem amparo. Jesus chama para si aquelas pessoas que desejam libertar-se desse profundo desânimo, de que elas se acham possuídas na vida, porque quando nós carregamos culpas não resolvidas, quando nós carregamos pecados não confessados, quando nós carregamos na vida pecados que não foram abandonados, eles nos oprimem. Esses pecados roubam o nosso ânimo, tiram a minha e a sua alegria. E Jesus diz que há pessoas cansadas que estão precisando de descanso. Se você está cansado, por exemplo, de lutar sozinho para vencer as suas fraquezas, se você está cansado de lutar com os seus pecados, se você está cansado de tentar fazer o melhor para Deus e fracassar, esse convite de Jesus é para você. Se você anda sem paz na sua alma, sem alegria no seu coração, se você anda sem certeza de vida eterna, esse convite de Jesus é para você. Se você está cansado de viver no cabresto do diabo, prisioneiro das impurezas, acorrentados pelas cadeias grossas dos vícios, esse convite de Jesus é para você. Se você está cansado de lutar sozinho para se libertar das práticas que têm atormentado a sua alma, esse convite de Jesus é para você. Jesus disse assim: vinde a mim todos os que estáis cansados. Hoje Jesus oferece a você descanso, mas Jesus diz também que além dos cansados, existem pessoas sobrecarregadas que precisam de alívio, porque o cansado e o sobrecarregado são pessoas diferentes. Porque o pecado, ele produz na vida das pessoas uma sobrecarga destrutiva absurda. Por isso Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. O cansaço do qual Jesus fala se refere muitas vezes às lutas da vida, mas
quando ele fala dos sobrecarregados, ele fala dessa condição do pecado que tem feito com que a pessoa viva situações terríveis. Então o sobrecarregado é aquele que geme debaixo da carga esmagadora do pecado, que está achatado e esmagado debaixo do peso opressor do pecado. Então é hora de você clamar o nome de Jesus, é hora de você se lançar aos pés de Cristo, é hora de você deixar que o seu fardo que te sobrecarrega possa rolar para os pés da cruz de Cristo. Se você está sobrecarregado pela ansiedade, pela angústia, pelo desespero, o convite de Jesus é para você, querido. Se você está sobrecarregado pelo sofrimento, pela doença, pela opressão, pelos conflitos familiares que parecem não terminar e ser constante, esse convite de Jesus é para você. Se você está sobrecarregado pelas dúvidas, pelas tentações, pelos conflitos e pelas prisões morais, esse convite de Jesus é para você. Jesus diz assim: vinde a mim todos os que estáis sobrecarregados, porque Ele é o único, Jesus é o único que pode de fato fazer um descarrego na sua vida. Ele é o único que pode dar alívio à sua alma. Jesus diz: vinde a mim todos, e Ele disse todos os que estáis cansados e sobrecarregados. O convite de Jesus é um convite universal. O convite de Jesus é um convite para uma relação pessoal com Ele. O convite de Jesus é um convite para aqueles que têm consciência da sua necessidade. Você está cansado? Você está sobrecarregado? Não importa se você é crente, não importa se você não é crente, o que importa é que você precisa ter consciência da sua situação, e a sua situação só vai mudar se você de fato aceitar o convite de Jesus, se você permitir que o seu coração vá para os pés de Cristo, se você permitir que a sua alma seja depositada aos pés de Jesus, se você permitir de fato que haja um quebrantamento no seu coração, então você será aliviado. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa, ela não ter consciência da sua necessidade. Não sei se você já viveu essa experiência, mas como pastor já vivi muitas vezes. Alguém me liga e fala assim: pastor, eu preciso da sua ajuda. E aí você, como pastor, quer ajudar. Pois não, querido, seja ele da sua igreja ou não. Já me aconteceu com gente, muito com gente, até que não era da igreja. E aí a pessoa me liga, por exemplo, fala assim: pastor, eu tenho um filho que está envolvido com droga, com bebida, e eu já tentei ajudar de todo jeito. Será que o senhor não podia dar um pulinho aqui em casa, tentar me ajudar? Irmãos, a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é ela não ter consciência da necessidade dela. E aí eu chego no ambiente, começo a conversar com um rapaz, com uma moça que bebe ou que usa droga, e ela fala assim: não, pastor, eu não sou viciado não, sou viciado não, eu paro na hora que eu quero, na hora que eu quiser eu paro. A pior coisa que pode acontecer com o ser humano é ele não ter consciência da sua necessidade. O convite de Jesus, diz aqui esse texto bíblico, é para aquelas pessoas que têm consciência da sua necessidade. Você tem consciência da sua necessidade? Você sabe o que realmente está acontecendo no seu coração? Porque só vai atender o convite de Jesus aquelas pessoas que têm consciência, que dizem assim: esse convite é para mim, essa palavra é para mim, essa palavra se aplica à minha vida, essa palavra que o pastor está trazendo nessa noite, Jesus colocou nos lábios dele para que alcançasse o meu coração. Você tem consciência da sua necessidade? Você tem noção de que a sua vida tem que mudar? Você tem noção de que a sua alma só vai encontrar tranquilidade, equilíbrio e paz se você aceitar o convite de Jesus? Você tem consciência disso? Porque o povo de Israel muitas vezes não teve. Por isso o Senhor, pela boca dos seus profetas,
disse a Israel, na tradução do pastor Robert: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Sabe o que acontecia muitas vezes com Israel, com o povo de Deus? É que Deus levantava os seus profetas para pregar a eles, e eles não tinham consciência das suas necessidades. Eles não tinham consciência de que tinham que mudar para que a alma ficasse aliviada, para que a vida ganhasse sentido, direção e equilíbrio. Você tem consciência da sua necessidade? Porque se você tiver consciência da sua necessidade, nessa noite a sua vida pode mudar, nessa noite a sua história pode ser alterada, nessa noite você pode reconciliar a sua vida com Cristo, nessa noite você pode consertar o rumo da sua história. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Os cansados e sobrecarregados precisam de ir para a presença de Jesus. E não pense você que cansado e sobrecarregado é só gente que não conhece a Cristo. Não é verdade. Muitas vezes eu estive cansado e muitas vezes já estive sobrecarregado. Quantas vezes eu quis abrir mão do ministério pastoral? Eu vejo alguns na internet, se você estiver me ouvindo, e eu chamo eles de bobo, um monte de pastor bobo, que diz assim: nunca pensei nisso. Até Elias pensou. O cidadão deve ser um anjo querubim descido do céu. Eu tenho sangue na veia, eu tenho sentimentos, tenho fraquezas. Por causa do cansaço, da sobrecarga, Elias pediu a Deus a morte. E aí Deus levou ele para uma caverna, para que ele descansasse, dormisse, comesse. Depois de um tempo, Deus chamou ele para fora: agora chega de ficar nesse lugar, respira fundo, vamos bater um papo aqui, essa conversa vai descarregar você, vai aliviar você. Elias sai da caverna, ouve a voz de Deus, bate um papo com Deus, levanta a cabeça, renova as forças, volta para Israel, unge Eliseu, profeta em seu lugar, e Deus o leva em vida para o céu. Você tem consciência da sua necessidade? Porque se você tiver, a sua vida pode mudar nessa noite. Em quarto lugar, Jesus promete para aquele que aceita o seu convite alívio e descanso. Veja que coisa maravilhosa Jesus diz no verso 28. Ele diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E Jesus diz assim: e eu vos aliviarei. Só Jesus pode aliviar a minha e a sua bagagem. Só Jesus pode nos dar alívio. Só Jesus pode dar descanso verdadeiro, querido, a minha e a sua alma. As pessoas hoje, elas vivem, eu fico observando, as pessoas hoje elas vivem assim numa busca intensa pelo prazer. As pessoas vivem correndo atrás de satisfação e felicidade para a sua própria vida, mas elas estão cada vez mais cansadas, elas estão cada vez mais oprimidas, as pessoas estão cada vez mais sobrecarregadas, porque nós precisamos entender que as festas e as baladas do mundo, elas terminam em cinzas. Quando uma pessoa está numa festa e depois que a festa acaba, e depois ela ter usado muito álcool para poder ficar numa boa ali naquele lugar, você tem que entender que no fundo de uma garrafa de bebida não está o descanso para a alma e nem o descanso para a mente. No fundo de uma garrafa de bebida está o tormento da sua alma, que lá na cama da prostituição, do adultério, do sexo livre, tão divulgado pelos meios de
comunicação, queridos, não está o prazer que satisfaz, mas você vai encontrar nessas coisas o gosto de enxofre e do juízo de Deus, que nas viagens que as pessoas fazem, fantasiosas, quando elas usam as drogas, nessas viagens, essas pessoas não vão encontrar a paz interior, elas vão encontrar nessa viagem uma dependência avassaladora, que vai fazer até os ossos dela arder com o fogo do inferno. Você tem que entender essas coisas, que a satisfação da sua alma, ela não está no sucesso, porque muitas pessoas que eu conheço chegaram e alcançaram o topo do sucesso, mas muitas dessas pessoas que alcançaram o topo do sucesso, quando chegaram lá, elas se atiraram no abismo do suicídio e das drogas. A satisfação para a sua alma e para a sua vida também não está no dinheiro, porque a riqueza, o dinheiro, a vida fácil, ela não preenche o vazio da minha e da sua alma. Essa satisfação você só pode encontrar em Jesus de Nazaré. Por isso Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e ele diz assim: e eu vos aliviarei. O único que pode aliviar é Jesus. A bebida, a droga, a prostituição, o adultério, o sexo livre antes do casamento, essas coisas vão fazer a sua vida arder no fogo do inferno. Mas Jesus diz que se você e eu formos para a sua presença, ele diz assim: e eu vos aliviarei. Jesus oferece a você tranquilidade, Jesus oferece a mim e a você descanso e paz mediante o perdão, quando nós nos arrependemos de verdade dos nossos pecados. Por isso Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você quer alívio, querido? Você quer resposta? Você quer solução para a sua vida? Então você precisa de alívio, você precisa ir para a presença de Cristo, porque é ali que você vai encontrar alívio, é ali que nós vamos encontrar descanso. É por isso que as pessoas gostam tanto daquele Salmo 23, pelo menos de citar o Salmo 23, quando ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Dá uma paz no coração só de falar. E aí a gente quase cochila quando o salmista diz assim: leva-me para junto de águas tranquilas. E na sua mente você vê aquele riacho limpo e transparente, aquela grama verdinha em volta dele. Você pensa nisso imediatamente e seu coração relaxa. As pessoas gostam de citar o Salmo, mas muitas vezes elas não fazem de Jesus o seu Senhor. Elas nunca vão de fato para a presença de Jesus serem aliviadas. Elas até citam o Salmo, mas não experimentam o Senhor do Salmo. Você tem consciência da sua necessidade? Tem? O Silas está dizendo que tem, né, Silas? Eu estou vendo ele concordar comigo, ele está prestando atenção no que eu estou falando. Eu quero orar com você. Vamos ficar de pé? Como é que anda a sua vida? Vamos fazer uma pequena reflexão agora. Você e Deus, no seu lugar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Pense um pouquinho na sua condição. Na sua condição. Será que esse convite de Jesus não é para você também? Não, eu não estou perguntando se você é crente, se não é crente.
Esse convite de Jesus é para todo mundo. Alguns aqui estão precisando aceitar o convite de Jesus, de se arrepender dos seus pecados de verdade, de mudar de vida para terem alívio. Outros já conhecem Jesus, mas as lutas da vida, os problemas da existência te cansaram, te sobrecarregaram, têm esgotado as suas forças. E você está precisando de alívio. E eu quero orar com você. Então eu tenho 2 apelos agora. O primeiro, querido, é que você aí, de olhos fechados, onde você está, se você entende que você precisa nessa noite de ir até Jesus, para que a sua vida mude de fato, para que a sua alma encontre uma direção, eu quero orar com você. Esse é o primeiro convite. Pastor, eu preciso depositar a minha vida aos pés de Jesus, me arrepender dos meus pecados nessa noite. Eu quero orar com você. Você quer fazer isso? Aí no seu lugar, de olhos fechados, levante sua mão. Esse é o primeiro convite. Alguém quer fazer? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém quer fazer? Deus te abençoe. Deus te abençoe, querido. Pode abaixar a sua mão. Eu já vi. O segundo convite é para você que já é crente em Jesus, mas que está sobrecarregado, que está cansado, tem fatos aí esgotando você nessa caminhada, e você precisa de alívio. Eu quero orar com você também. E eu quero convidar então, você que levantou a sua mão primeiro, que venha. E você que é crente também, que precisa desse alívio, venha também aqui no altar. Nós vamos orar no altar. Está todo mundo de máscara, está tudo bem. Todo mundo de máscara, chega aqui no altar, nós vamos orar. São 2 momentos importantes. Porque o Espírito Santo conhece o meu e o seu coração, a minha e a sua necessidade. E nós vamos apresentar ela ao Senhor Jesus. Você vai apresentar o seu coração, sua vida a Cristo. Pode chegar para frente um pouquinho mais, querido. Tem mais lugar aqui, tem bastante espaço aqui na frente. Esse é o momento que nós vamos orar, que nós vamos interceder. O Senhor conhece a sua situação, a sua angústia, a sua dor, o seu esgotamento, a sua ansiedade. E nessa noite, eu acredito honestamente que o Espírito Santo vai estender as mãos sobre você e a sua casa. E Ele vai te ajudar nessa caminhada. Ele vai te auxiliar na sua jornada. Apresenta para Deus agora em silêncio no seu coração essa necessidade que fez você sair do seu lugar e vir até o altar. E nós vamos clamar juntos o nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor a vida de cada homem, mulher, rapaz e moça que está nesse altar. Espírito Santo, eu quero te pedir, meu Deus, que nesta hora o Senhor possa estender as tuas mãos. E a tua palavra diz que o Senhor é o nosso consolador. O Senhor é aquele que consola, que alivia, que remove, Senhor, as dores do nosso coração, as aflições da nossa alma. O Senhor é aquele que tira o peso sobre os nossos ombros. Então, meu Pai, no nome de Jesus, toca no coração, na vida deste homem, desta mulher. Meu Deus, toma nas tuas mãos esta situação que em oração ele está te apresentando, ela está entregando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, se a dificuldade tem sido uma luta contra o pecado, se a dificuldade, meu Deus, ela tem acontecido dentro do lar, no casamento, meu Deus,
Deus, se o problema que está acontecendo é o desânimo que quer se sobrepor à fé, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa mover, tirar, remover essas cadeias, esses grilhões. Se o problema, Senhor, que tem esgotado as energias, que tem drenado a força, é a angústia com a enfermidade, é a luta, ó Deus, com o filho, com a filha, é a luta no relacionamento conjugal, que o Senhor esteja estendendo as tuas mãos nesta hora, de maneira, meu Deus, que essa situação seja vencida, em nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor é aquele que nos dá alívio, que o Senhor é aquele que tira o cansaço, que o Senhor é aquele que, Deus, tira toda a sobrecarga dos nossos ombros. Então nós te pedimos, Espírito Santo, para esse homem e essa mulher que está perdendo o contentamento na tua presença, que o Senhor renove a sua alegria, que o Senhor renove a sua disposição, que o Senhor renove o relacionamento que ele tem, que ela tem com o Senhor Jesus, que o Senhor o fortaleça na fé. E Deus, em nome de Jesus, eu quero repreender toda a ação do diabo que se levanta, meu Deus, para tirar a determinação dele, para tirar a determinação dela de caminhar com Cristo. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor, no nome de Jesus, que a tua mão seja estendida sobre essa casa, que a dor, o sofrimento, a angústia, a tristeza, aquilo que paralisa, aquilo que preocupa a alma, aquilo que aflige o coração, que o Senhor possa desfazer nessa hora, em nome de Jesus. Que todo ataque do maligno seja paralisado pelo poder das tuas mãos, Pai, e que esse meu irmão, essa minha irmã receba o alívio, o descanso, o consolo do Senhor, em nome de Jesus. Para aquele que veio aqui com a alma culpada, para aquele que veio no altar, Senhor, com um coração pesado pelas acusações de Satanás, porque pecou, transgrediu, quebrou os teus mandamentos. Meu Deus, a tua palavra nos diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer injustiça, transgressão e iniquidade. Meu Deus, essa acusação que seja quebrada em nome de Jesus. Esse espírito de acusação eu repreendo em nome de Jesus. Que o Senhor possa derramar perdão, que o Senhor possa derramar refrigério, que o Senhor possa derramar aceitação dessa pessoa na presença do Senhor. Meu Deus, nenhuma acusação vai permanecer de pé, porque quando o perdão do Senhor chega, quando a graça do Senhor se manifesta, a tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então que ele e que ela experimente a tua graça de maneira mais intensa nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, promova uma transformação para aquele que chegou com o coração triste, com a alma cheia de acusação, mas nessa noite, meu Deus, pela tua palavra, ele sai daqui, ela sairá daqui, lavado e remido pelo teu sangue, perdoado pelo Senhor dos seus pecados, porque a transgressão que contra nós estava de pé, foi agora, Senhor, cancelada, perdoada, porque quando confessamos, o Senhor perdoa, quando temos disposição de mudar, o Senhor cancela. Então, meu Deus, em nome de Jesus, traz paz, alívio para o coração desse meu irmão, dessa minha irmã. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e graças a Deus.